Fala, jovens, beleza? Seja bem-vindo a mais um episódio do Moda é Flow Podcast. Este jovem acabou de chegar da imersão internacional, sim, nós somos internacionais, viu? Acabei de chegar de Londres e lá, um dos grandes questionamentos, a gente teve lá na Ipsos, uma das maiores empresas de pesquisa do mundo, era sobre o papel do varejo, né? Muito se discute sobre, o varejo físico vai acabar, o online vai vencer esse jogo, se é que isso é uma disputa, né? Mas o que a gente entende é que o varejo tem mudado, né? O seu significado, a relevância dele dentro da jornada de compra do cliente. E hoje, mais do que eu ter feito essa viagem, é bom falar com quem está de dentro desse mercado, de quem está por trás de grandes projetos hoje das lojas de moda. Lógico que ela também trabalha com outros segmentos, mas especialmente da moda. Vamos ter aqui um especialista. Dá uma chapada aqui, Luiz, ó. Estamos hoje com a nossa colega aqui, Mariana Rolim, inclusive uma das responsáveis aqui pelo projeto, né, William? Da Soul, desse novo espaço da gente aqui do estúdio, um parceiraça nosso. Então nós vamos estar entendendo, afinal, o varejo morre, fica ou ressignifica? E aqui ao meu lado também, meu parceiro, William Marques, mais um, né, Will? Vamos pra mais um, cara. Cara, eu já dei esse spoiler aqui, né? Mas fala pra gente quem tá aqui com a gente hoje nesse episódio mais do que especial. Hoje quem tá com a gente é a esposa do Yuri e a mãe do Bernardo. Sim. Ela que é arquiteta, especialista em projetos de ambientes comerciais e fundadora do MR Projetos, né? Empresa especializada em projetos de arquitetura em ambientes comerciais e corporativos. Quem tá com a gente hoje, Mariana Rolim. Seja bem-vinda, viu, Mari? Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, pela introdução também, que foi super completa e especial. Estou muito feliz aqui de estar hoje, tanto pelo convite do projeto do Estúdio Soul, e hoje a gente está falando sobre arquitetura comercial, que realmente o meu coração bate mais forte por essa área. E vai ser um prazer aí poder agregar no Moda Flow aí. Show de bola. Massa. Mari, já começando assim, esquentando a parada, né? Assim, a gente já conversou bastante sobre a diferença dos tipos de projeto, né? Você hoje trabalha com projetos residenciais, Aham. corporativos e comerciais, né? O porquê que é tão bacana, né? O porquê que você gosta tanto de trabalhar com comercial, né? Qual é a grande diferença dessas frentes de trabalho? Eu acho que o residencial, assim, ele envolve, é muito particular, né, assim, de cada um, de cada família. E quando a gente vai para o corporativo e para o comercial, para o varejo, eu acho muito interessante, porque além da estética, né, que tem, que envolve a arquitetura em si, né, a gente vai para muita informação técnica, que eu tenho um lado técnico assim muito forte também, então ver toda a operação, como funciona, como aquilo ali roda e como tá tudo linkado, e como o online tá linkado com o físico, que tá linkado com o Instagram, com o marketing, com a marca, com a identidade visual de marca. Então é tanta informação junta que faz esse pacote. E eu acho também que outra coisa é que eu acho que a moda e a arquitetura elas sempre, há anos, estão muito linkadas. Então, assim, a gente da arquitetura ama moda. Às vezes até a gente brinca, tá vestida de arquiteta hoje, que a gente brinca nos estilos, né? Às vezes a gente tá mais despojada, às vezes a gente tá mais elegante, às vezes quando a gente vai pra uma reunião ou quando a gente vai pra obra. Então, assim, eu acho que a moda pulsa muito dentro da arquitetura, né? E a arquitetura comercial para criar esses espaços, né, físicos aí e operar ali, né, tantas lojas, tantas marcas. Então, assim, acho que ao longo dos anos tudo foi envolvendo e realmente as oportunidades que surgiram, comecei a fazer a especialização, né? A gente fez um master em arquitetura comercial e seguindo aí esse caminho que eu gosto muito. Massa. Evine, a gente tem visto muito se falar agora a respeito do experiencial, né? O ressignificar dos ambientes físicos, né? Do varejo físico. Muito. Eu tava lendo uma matéria que era muito curiosa, falando assim, ó, 59% dos investimentos em marketing hoje são destinados ao online, só que 85% das vendas ainda são no ambiente físico, né? Então a relevância desse ambiente físico hoje há mais como um espaço de conexão, né? E na marca isso é muito, nas marcas de moda isso é muito
faz muito parte do universo da jornada do cliente, né? Muito. E Mari, como é que tu vê isso hoje dentro, assim, olhando para o mercado brasileiro, como é que tu vê hoje a presença e esse ressignificado dos ambientes físicos no varejo de moda? Sim. Eu acho que, assim, tudo começou até com as pessoas. Deixou-se muito de só vender. Eu vendo uma blusa, eu vendo uma calça, eu vendo isso, eu vendo aquilo, eu vendo um produto. Eu preciso de uma blusa nova, eu vou lá e compro aquela blusa e tal. Só que eu acho que as pessoas começaram a se questionar muito. Eu tô comprando de quem? Foi feito por quem? Foi fabricado aonde? Quem é que tá vendendo? Quais são as premissas ou os valores ou os princípios daquela marca? Será que estão condizentes com os meus também? Né? Então, até o que acontece muito, né? Às vezes, quando acontece algo, né, chato, ruim com alguma marca, você se questiona, pô, se eu consumir aquilo, nossa, eles fizeram daquele jeito, não tá condizente, né, com o que eu acredito, já para de consumir, né? Então, eu acho que todo esse questionamento que surgiu no ser humano do consumo, né, impactou muito no que as marcas precisaram fazer, né? Então, elas precisaram, por exemplo, passar a se comunicar mais, né? Passaram a falar o que é que elas estão fazendo, mostrar backstage, mostrar seja a sustentabilidade ou o respeito com o consumidor. Então, assim, parou muito de ser só eu tenho venda e tenho, por exemplo, um canal de saque, né? Então, assim, e as pessoas começaram a se questionar muito na forma do consumo como um todo, né? E aí, claro, cada um vai optando, né, e consumindo coisas ali que condiz com seus valores, com seu estilo, né? Mais assim, nesse intuito. E o físico veio para afirmar muito isso, né? Cria essa proximidade com o consumidor, né? Esse é um ambiente gostoso que eu quero estar, eu me sinto bem aqui, né? Eu sou bem recepcionada, seja do atendimento ali do vendedor, seja para, né, a atmosfera ali da loja, aquele clima. Então, o físico, eu acho que ele afirma muito o que todo digital diz, né? Ali no Instagram, no site, nas propagandas, a gente comunica muita coisa ali de forma subliminar e vem o físico, assim, para dar uma afirmada, sabe? Mas, E o que eu Isso é percebo legal. assim, sabe, depende muito do posicionamento da marca. Por exemplo, se você for numa loja de departamento de low ticket, né, de tickets mais econômicos, vamos dizer assim, é produto, 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 né? Quanto mais exposição de variedades e de profundidade desses itens, mais estiver exposto, melhor para o cliente. Porque ele já tem, ele compra muitas vezes pelo preço. Então, assim, ele quer ter a oferta, pegar o preço dele e ir-se embora. Essas lojas têm se adaptado de que forma? Né? Elas têm tentado trazer serviços agregados, né? Produtos que agreguem aquele ecossistema. Ou então, por exemplo, eu tive agora na Primark lá, foi até uma coisa que me surpreendeu. Eles estão com a área lá enorme de beleza e fazendo a aplicação dos produtos em loco. Mas, obviamente, dentro dessa questão da velocidade, do preço baixo, etc. Já se você vai para o outro lado da moda, né? Se é aquela moda de mais de luxo, vamos colocar assim, os espaços são desenhados completamente diferente. Eles são mais amplos, com menos produtos, os produtos são mais destacados, o atendimento, ou seja, tem uma porrada de vendedores ali para te atender, para quê? Para gerar uma percepção de valor maior, que, por exemplo, no digital você não consegue. Então, a depender do teu posicionamento de marca, você vai ter uma arquitetura, uma estrutura de loja, uma experiência de cliente completamente diferente. E o que eu acho perigoso é isso, né? As pessoas querem colocar tudo num buraco só, num canto só. Né? Obviamente, se você é uma Shein da vida, um cliente que vai na loja da Shein, mesmo que temporária, ele quer o quê? Conveniência e comodidade. Ele quer pegar a peça e ter aquela peça instantânea, ele não quer esperar pelo envio. Né? Mas se você vai para uma loja de modo de luxo, não, você quer tocar na peça, você quer entender a história, você quer sentir a atmosfera, você quer se sentir melhor atendido, porque todo esse processo é um agregador de valor. Tanto que, nas discussões que a gente teve agora nessa viagem, foi exatamente isso. Nessa onda do digital, o mercado de luxo, não sei se você está acompanhando, ele tem passado por um desafio muito grande e perdido participação no mercado, porque o mercado de luxo está tendo dificuldade de se adaptar a essa dinâmica do digital, porque ele depende literalmente dessa presença física, né? Então, assim,
a depender do teu posicionamento, e aí é muito importante de você como marca entender qual é o posicionamento que você quer ter, né? Em termos de preço, em termos de experiência, em termos de tudo. Aí você tem que ter essa troca com o seu arquiteto ou mesmo com o seu time para entender qual vai ser o objetivo dessa loja. Aham. É Total. conveniência? É aumentar a percepção de valor? Exato. Né? É tudo isso. Então, assim, eu vejo que tá tendo esse ressignificar, tá? E lá, já levantando também uma bola para ti, mas é o seguinte, uma das palavras que eles mais falam é o seguinte, em relação ao varejo. Interação e imersividade. Nesse processo, a tecnologia tem ganho muito valor, né? Você vê aqueles painéis de LED maravilhosos lá, né? Você vê a utilização de devices, né? Tipo, não é iPad, né? Mas máquinas Sim. que auxiliam o processo de venda. Totens. Totens que auxiliam o processo de venda, né? Tem uma case muito famosa da Amazon que você dentro do não é cabine que chama, do provador. Dentro do provador você tem lá formas de você pedir, auxiliar produtos para o Isso. atendente, Aham. de você se ver com aquela mercadoria. Isso para ti é uma coisa muito distante? Como é que você... São duas perguntas, na verdade. Se você acha que isso é muito distante da realidade brasileira, por exemplo, Sim. e como que você acha que é adaptado o trabalho do arquiteto nesse processo? Como que faz essa interação? Porque se eu deixo de colocar estruturas, vamos dizer assim, de arte, vamos colocar assim, no espaço, Sim. e eu troco isso por um painel, Uhum. eu tô colocando luz em outro personagem, né? Que é a galera do design gráfico, né? Ou seja, eu abro mão do espaço que eu posso investir em arte física, vamos colocar assim, para trazer essa... Como é que você vê isso? Sim. Eu acho que, assim, ela já está inserida, toda essa tecnologia no Brasil, há um tempo. A gente vê muito, por exemplo, essa questão aí dos provadores, na Amaro já tem. Os PDVs, hoje a gente vê muita loja física sem caixa. Tem, às vezes, um caixa, eles diminuíram muito de tamanho. Às vezes é um ponto ali de apoio. Por quê? Porque hoje as maquinetas já gera o pedido, já fecha, ele já leva. Então, assim, quase todos os vendedores que estão na loja são caixas também. Eles fazem finalização de pedido ali mesmo. Então, a tecnologia veio em vários setores, assim, tanto para o varejo, né, para as lojas, essas maquinetas, as telas interativas, né, ou seja, para uma customização, ou exatamente esse do provador, você pode solicitar ajuda, sem precisar ter que se vestir, sair, procurar outro número e tal. Então, tipo assim, tem aqueles botões ali de ajuda, já solicitar uma outra peça. E tava conversando aqui antes com o William também, a Nike tem uma coisa incrível, que é como se fosse um provador, que você agenda ele, você escolhe suas peças na internet, você agenda seu horário em loja, quando você chega lá, já tá tudo separado. Então, e aquele provador ali exclusivo, pode ir com um grupo de amigos e tal, tem café, tem sofá, você já prova, já tá tudo separado e pronto. Então, assim, essas experiências têm inovado muito, né, o varejo. E o que a gente vê, né, hoje os grandes booms, né, assim, as filas de espera também, seja, né, no restaurante ou em lojas e tudo, o instagramável, né, a forma diferente que você faz aquilo dali, a forma seja, né, de embalar, ou seja, de pedir algo, né, em vez de ser, então, tipo, acho que tudo isso... né, vai proporcionando a experiência e hoje inúmeras lojas já no Brasil, brasileiras, estão já inovando muito e não perde pros gringos. Mas vocês, assim, como profissionais de arquitetura, assim, vocês se incomodam com isso? Como é? Não, Sendo, e é muito assim, legal, porque assim... sendo bem real, tá? E o interessante, assim, a gente sempre tem que ficar muito antenado, muita tecnologia já chegou aqui, e o principal, às vezes, o que eu abordo muito no início de um projeto comercial, é a gente dedicar muito tempo conhecendo a marca, no briefing, num plano ali de médio e longo prazo, onde que você se enxerga, hoje eu não consigo inserir tanta tecnologia na minha loja, mas acho que daqui uns 2 anos sim. Então, assim, a gente já deixa a coisa um pouco mais preparada para um upgrade ali, né, dentro Você da fala loja, isso na hora de fazer o entendeu? projeto em si, né?
Exatamente. Então, assim, e como eu tava falando, né, a gente enxerga muito a arquitetura como uma peça da identidade visual da marca, né? A gente cria ali, vocês, né, todas as marcas têm a identidade visual dela, mas aí a gente vai, o que é que quer passar, né? Música vai ser agitada, vai ser mais tranquila, né? Hoje está muito forte essa parte dos Sensorial, né? dos sentidos, né? Então, aroma, cheiro, a gente sabe, a gente vê, sente o cheiro da Osklen, passa na frente. Se você estiver olhando pro outro lado, você sabe que você tá passando em frente à Osklen, né? Mas Então, tudo isso entra e tudo isso entra no, tipo assim, no briefing do trabalho de arquitetura? tudo. E quando o cliente não traz Tudo. isso? Pois é. Aí a gente tem o papel um pouco de mostrar o que é que já existe, o que é que tem, vamos inserir isso. Às vezes a gente vê muito, por exemplo, no varejo, no atacado, a gente às vezes tem marcas de varejo que atende o atacado ali dentro, né? Até como uma forma ali de, o varejo ele consegue dar um pouco mais de experiência e mostrar a marca, que o atacado ali não consegue tanto às vezes. Mas aí consegue, tipo, receber um fornecedor novo, um lojista, um multimarcas ou alguma coisa. Já mergulha o cara na experiência, né? E depois faz a ponte para vender no atacado, né? Assim, por exemplo. E a gente mergulha no mix de produto. Porque não adianta, às vezes, só expor, assim, várias araras. E se tiver produtos soltos, né, que precise de apoio de mesa, por exemplo, que não vai caber na arara. Então, assim, a gente precisa mergulhar no mix da marca, né, do que é que vai vender. E uma coisa que a gente tem notado muito, muito, era que as lojas eram muito setorizadas. O sapato, o social, o casual, tarará. Então, assim, hoje você vê, tem ainda uma certa setorização, mas vai lá no casual, tem um sapato social embaixo da roupa. Tem ali a meia, tem o cinto, a gente começa até na parte da exposição, a gente tem muito cuidado em mesclar os produtos também, tem sido uma tendência muito forte. Mas talvez, só para, Vai. né? Talvez a grande mudança que está acontecendo, especialmente no varejo, mas eu não sei se é só no varejo não, acho que é na forma como a gente está vendendo, no processo de venda, Sim. né? O foco muito excessivo no produto, né? Então, por isso que eu tenho as áreas por definição de produto. E agora, a grande mudança do varejo que eu percebo é que está havendo uma mudança no perfil de consumo. Então, como você falou, eu tenho uma área para, vamos supor, work, né? É uma área para a forma como se veste para trabalhar. A ocasião de uso. Então, exatamente, a ocasião de uso. Então, naquele corner ali, naquele espaço, eu tenho todos os elementos inerentes. Exatamente. O que isso, de certa forma, é uma ruptura no processo, só que eu resolvo o problema do cliente. Exatamente. E impulsiona a venda. Ele nem estava precisando, por exemplo, daquele cinto. Mas esse cinto ficou bom com essa calça, já vou levar os dois. E isso é a famosa venda correlacionada, né? Casada. Eu consigo ter um agregador de venda no processo, porque eu fui para comprar uma calça, mas aí na hora que eu vi o look lá, com a camisa, com o cinto, com um sapato, eu não tava nem pensando em fazer isso. Mas olha que interessante, né? Ou seja, essa ruptura no processo, essa inversão da lógica da exposição, que eu também vejo isso hoje nos e-commerce também, que se você for e-commerce, a priori a gente acha um pouco confuso, né? Quando você abre o e-commerce, originalmente os produtos estão tudo misturados. Mas isso é intencional. Por quê? Porque o cliente, muitas vezes, a gente acha, eu quero usar t-shirts. Aí você vê aquela variedade de t-shirts. Só que quando você vê por consumo, entendeu? A lógica, ela fica muito mais amarrada. Só que para isso tem que ter um mindset mais aberto, né? A gente tem que estar mais disposto a aceitar essa nova ruptura. Total. E aí, dito isso, não sei se o William vai fazer um comentário sobre isso, mas eu queria entrar depois na discussão entre os nichos de varejo e atacado, onde está a diferença, tá? Mas você vai comentar sobre isso, né? Exatamente, porque a gente tava falando do início sobre a arquitetura de loja, tu falou muito sobre o perfil das marcas de luxo, né? A gente vê muito dentro das marcas de luxo a utilização de espaços negativos para poder valorizar itens e expor de uma forma mais atraente, né? Chamar atenção para aquilo ali. E eu sei, Mari, que a vitrine é um dos espaços que gera mais essa necessidade e esse desejo, né? É um espaço premium. E a gente vê hoje, dentro de alguns projetos, lojas sem vitrine, né? Meio que a porta aberta, chamando o cliente para de fato entrar na loja, né? Sim. Eu queria que tu falasse um pouco disso e falasse também sobre se existem zoneamentos dentro de loja específicos para determinados
de forma estratégica para determinar essa zona aqui é a zona que tem mais atração, essa aqui é a zona de oportunidade. Se Sim. existe esse mapeamento dentro de um projeto de arquitetura para a loja de moda. Tem sim. A gente tem, né, as zonas ali, ó, as zonas mais quentes, e até um pouco lá no... Sempre, né, às vezes a gente coloca ali um pouco mais pro fundo da loja, onde está as peças em promoção, né, em sale ali. Tem as miudezas mais próxima do caixa, porque a pessoa já fica ali um pouco mais de olho, né? Então, seja um perfume, uma joia, um acessório, né, menor. Então, a gente acaba colocando ali até em algumas outras lojas que são os souvenirs, ou, né, essas peças de acessório mais complementar, as miudezas, né, ali talvez um pouco mais próximo. Mas a gente tem, sim, esse zoneamento na loja, até lançamento. Então, você sempre vai notar muito. Entrou na loja... Tem aquela Ilha, né? Vamos colocar assim. A ilha central de boas-vindas, com todas as peças de lançamento, ou algum informativo, né, importante, que todo mundo ali para, né, que é aquilo ali, às vezes, ou coloca uma peça com um ticket médio maior, porque ela já tá chamando, ou ao contrário, até assim, dependendo da estratégia da marca, né, até como se fosse uma isca. Uma isca, sim. Entendeu? Então, assim, que até um pouco né, uns dizeres ali promocional ou alguma coisa. Nossa, gostei. Ah, mas olha aquilo, né? Captou ali o cliente pra dentro e depois mostra o resto dele. Tipo, a gente vê muito isso em loja de outlet, tipo assim, parece que, né, nessa zona de... Exatamente. De atração, a zona quente. Às vezes talvez nem tenha aquele produto mais, mas ele tá com uma peça ali em exposição na vitrine, ali naquela entrada, só captando, né, e colocando o cliente pra dentro. Então, assim, tem diversas estratégias e como o Vini estava falando antes, o que a marca quer passar é a exclusividade. A gente tenta conversar muito sobre o perfil ali do consumidor, do cliente. É um cliente que quer rapidez, né? Ele tá ali, né, é um segmento que ele já sabe o que quer, ele vai, pegou, consumiu, saiu. Então, até a gente estava falando muito dos self-checkouts da Renner também. É uma loja de departamento, né? Grande, às vezes você sente dificuldade de achar um vendedor para atendimento, alguma coisa e tudo, mas assim, você tem ali, achou seu número, provou, deu certo, às vezes a fila tá muito grande, já jogou ali no self-checkout, pagou sua conta, foi embora, 5 minutos ele resolve a vida dele. Eu tô procurando uma polo tal cor, vai ali resolver, eu não preciso falar com ninguém, não preciso enfrentar fila, praticidade. Então, assim, essa experiência do consumidor é muito importante, né? E tem outras que a gente quer que ele permaneça mais, que ele sente, que ele tome seu café, que ele seja bem atendido, que ele coma ali um pedacinho de bolo, prove várias roupas, permaneça, passe meia hora, 1 hora. Então, assim, a gente tem, né, diversos... Aí é importante entender quem é o consumidor, o que é que a marca quer passar, o que é que ela quer atrair, ou até mesmo se reposicionar, né? A gente tem até alguns clientes que tem uma certa linguagem e a loja, né, num certo formato. Não, eu quero outra coisa. A gente já saiu, aqui a gente, nossa essência mudou, se reconstruiu e a gente quer se reposicionar, né? Então a arquitetura entra muito também nos reposicionamentos, né, das marcas, que é muito interessante. E o que eu fico atento a isso é que, assim, tudo tá dentro do ecossistema, né? Da marca, assim, que eu quero te dizer, né? Porque quando eu falo ecossistema é uma coisa muito abrangente, né? Eu costumo dizer que não é um profissional que vai resolver o problema da tua marca como um todo, não é um arquiteto que vai resolver o problema. Não. Sim. É um conjunto de fatores, né? E tá mais do que na hora, na minha percepção, do empresário de moda entender isso, sabe, cara? Eu percebo uma tendência pelo viés do empreendedor de querer trazer sempre a solução do problema para que ele é mais expert, vamos colocar assim. Se ele é um designer, então ele quer trazer a solução de toda a marca para o designer. Se ele é, por exemplo, mais com viés industrial, é um cara que vem desse backup, backup mesmo, né, da indústria, o cara acha que é produzindo mais ali, mais volume e tal, né? E assim, não é assim que funciona, né? Na moda, eu costumo dizer que existem 6 pilares, né? Então, dentro dos 6 pilares, você tem que entender o seguinte, cara, qual é o pilar que hoje eu preciso melhorar, tá? Que vai fazer com que o negócio evolua. E existe também um falso discurso na internet, você tem que ser excelente em tudo, o que também não é verdade. Sim.
Você tem que entender qual é o pilar fraco que está fazendo a diferença no negócio, fortalecer esse pilar e trabalhar. Numa experiência de loja física é a mesma coisa. Não dá para você oferecer comodidade, preço, velocidade e ao mesmo tempo... Exclusividade. Experiência. Inclusive... E mais do que isso, e tudo isso pode mudar também dependendo da intenção daquela campanha. Exatamente. A gente falou que algumas vezes da Nike, e eu lembro que há um tempo atrás a Nike tinha uma vitrine gigantesca com apenas um manequim. Ou seja, é um ponto de luz naquela vitrine. Você, porra, uma vitrine desse tamanho, é a Nike abrindo mão de expor produto para poder. Ou seja, ali tem uma intenção muito forte. Muito. De repente, ali não é para sempre. E aí que é o erro, não é para sempre, ali é pontual. Sim. Certo? Eu tive agora. É uma estratégia que tá rolando ali por algum motivo. Exatamente. Aí muitas vezes a pessoa não quer entender o que está por trás disso, porque o ser humano em geral é muito preguiçoso, né? Ele tem preguiça de realmente entender o que está por trás, né? Não, então agora as vitrines têm que ser minimalistas ao ponto. Isso não é assim que funciona, cara. Tem vitrine que nem manequim tem. Exatamente. É um painel de LED passando imagem. A gente tem que sair E desse... o VM é isso. Um mês é uma coisa, outro mês é outra. Nesse semestre é tal coisa, no outro semestre é outra. Assim, nada é fixo, rígido, tem que ser aquilo ali, né? E nesse processo, eu acho importante você beber de diversas fontes para que nesse processo você entenda qual é, onde que você vai se conectar mais. Você como um empreendedor, né? Porque assim, eu acho que falta isso, sabe? Cara, na internet é tanta informação que às vezes a galera quer modelar todo mundo, vira um Frankenstein maluco. E você perde totalmente sua identidade, né? Então, assim, eu acredito que isso é muito perigoso, sabe? E só para complementar aqui, ainda falando sobre a Nike, a nova vitrine da Nike agora é uma série de manequins, de manequins, né? Em movimento e sustentados, assim, por quê? Porque eles estão na campanha do Air, né? Então é como se você estivesse literalmente nas nuvens, né? Então são porrada de manequim em movimento, eles em composição, fazendo um movimento ali muito estruturado, certo? Numa cor laranja, ou seja, uma coisa bem cheguei, tá? Mas dentro do conceito do Air. Então, assim, não dá. A mesma empresa que há um tempo atrás tinha só um manequim pontual, agora tem uma porrada de manequins sustentável. Então, assim, cara, quem não consegue se enxergar e ter identidade no seu processo, e agora que a Nike mudou, vai fazer o quê? Tem que mexer tudo de novo? Sim. Isso acontece muito, né, nas marcas de moda, né? Então as marcas acabam se perdendo nesse processo. E eu acho que isso, até para quem trabalha para um arquiteto ou outros profissionais que estão ali agregando para o trabalho, o cara fica perdido, né? Tipo assim, uma hora o cara vem com uma coisa. Toda hora com coisa, Aí vocês acham que essa confusão não vai pro cliente? Não vai pro mercado? Total. Lógico que vai, né? Entendeu? Eu gosto muito de comentar uma coisa, até dentro do escritório, quando a gente tá fazendo criação também, claro, né? A gente leva em consideração ali a acessibilidade, a ergonomia, né? Ali a linha do observador, até muito ali nos supermercados e tudo, a gente vê, tem os produtos que estão ali na linha, no olhar ali do observador. Na altura do olhar. Tem um certo valor ali pra estar ali, né? Na prateleira, mais em cima, mais embaixo e tudo. E aí até na criação de projeto, uma história aqui um pouco aleatória, mas assim, em várias conversas minhas eu gosto muito de tocar isso, porque eu acho que vale assim pra vida. A gente fica naquela linha, estão fazendo aquilo. Aí eu tenho que fazer também. Estão fazendo a vitrine daquele jeito, estão fazendo isso aqui, estão vendendo isso, estão produzindo tal coisa, tal coisa, tal coisa. E você esquece de olhar pra dentro, né? Você fica perdido tentando acompanhar 1000 coisas e você acaba não criando sua identidade, né? E fazendo aquilo ali que é bom pra você. E a história que eu queria contar era, tipo, bem rápido. A filha, né, a neta pega e fala assim, eu vou aprender eu queria fazer aquele peixe que minha avó faz e tal, adoro. Mãe, me ensina. É assim, filho, pega aqui o peixe, bota na frigideira, quebra o rabo do peixe, não sei o que e tal. Aí ela ficou, né? Aí, e por que precisa quebrar o rabo do peixe? Sua avó disse que quebra o rabo do peixe, tem que fazer. Aí foi lá pra avó, né? Vó, vamos fazer aquele peixe, não sei o quê. Botou na frigideira, quebrou o rabo do peixe. Vó, por que tu quebrou o rabo do peixe? Porque as frigideiras eram pequenas, não cabia o peixe todo, tinha que quebrar o rabo do peixe. Hoje eu tenho frigideira desse tamanho. Então, assim, você fica querendo fazer aquela coisa que acha que tá todo mundo fazendo, só que o pessoal faz sem saber por que tá fazendo, né? Só pra ali dar uma, querendo ou não, copiar e deixa de fazer, né, algo... Deixa de pensar sobre o que poderia ser feito pela ótica da própria identidade da própria marca, né? Exatamente. Mas brincadeiras à parte, você falando a história do peixe aí, né? As pessoas não querem aprender a pescar, elas querem um peixe frito. Cara, mas é mastigado, né? É interessante. Mas cara. Agora sim, o que faz a diferença,
E eu vou, não é insistir nisso, né, cara? É o que eu acredito, né? Uhum. O que faz a diferença é o pensar. É. Né? E eu acho que. E eu acho que das marcas que fazem diferença no mercado hoje são marcas que pensaram sobre a experiência da sua própria ótica, da sua própria essência. Sim. Né? Então, assim, não é, beleza, eu vou olhar para o mercado, entender o que está acontecendo a nível de comportamento, mas a aplicação daquilo tem muito mais, tem que ter relação com o que eu acredito, com o que a marca acredita, né? Com certeza. Porque hoje, eu acho que hoje existe um desejo muito grande por conexão. É tanto que a gente vê os espaços de loja até virando muito mais espaços de experiência, né? Você Sim. vê marcas colocando cafeterias, colocando espaços que agregam ali a experiência de compra para que o cliente ele possa ter uma expansão da experiência com a marca a outro nível, né? A gente está falando do sensorial, da música, do drink que está sendo servido, que tudo isso tem que estar ali alinhado com o branding, com a construção da marca, Sim. né? Para gerar essa experiência única. E a gente olha para isso, tem que olhar para isso com muito cuidado. Mas Para a gente, de fato, entender o que aquilo pode ser, né, tomado como inspiração para a nossa marca e o que de fato aquilo é daquela marca. Exatamente. Mas assim, pode falar, Mari. Porque umas coisas podem funcionar ou não pra você, Exato. entendeu? E uma coisa que eu acho que tá muito forte e que a arquitetura em si enfim, é muito forte dentro dela, é realmente a personalização. Né? Hoje a gente vê, o pessoal gosta da personalização, é botar um monograma, é uma letra, é um número, é uma cor, é você gostar. A gente vê ali, por exemplo, seja as lojas, né, tem Adidas, Nike, seja Melissa, tem o corner de personalização, você muda os aviamentos, o cadarço, a cor, a borracha, você já, né? Então, assim, é meu, foi feito pra mim, aquilo ali, só eu tenho aquela peça ali porque eu personalizei, é pra mim, é do meu gosto. Então, assim, hoje, e a arquitetura é isso também, porque, assim, quando a gente mergulha no cliente, na marca, naquele business ali, a gente vai ver o que é que ele precisa, até como um exemplo, eu tava assim, um cliente estava falando, Mariana, eu quero uma parte do meu estoque na loja, porque meus funcionários estão cansados de estar subindo toda hora lá, e eu tô perdendo tempo, né, ali naquela velocidade, eles estão cansados, então, assim, várias preocupações, então, assim, coisas que acontecem, então, assim, a gente já criou, seja gavetões, armários camuflados e tudo, então, assim, o know-how do proprietário ali da marca, da loja e tudo, é muito importante também para a arquitetura, para a gente conseguir personalizar aquele segmento. E vai ter uma outra loja que já quase não tem estoque, que é aquele produto ali exclusivo, que realmente ele vai pegar ali pontualmente aquilo, e vai ter as lojas que às vezes tem pilhas de camisas da mesma cor, várias numerações e tal, então assim, uma coisa funciona para outra coisa funciona para outra. Isso, cara, é interessante a Mari falar isso, Entendeu? porque tudo isso vai fazer parte da experiência, né? Muito. O cara vai te deixar em loja, aguardei que eu vou subir, pegar lá em cima, ou não, tá aqui a Nossa peça, senhora, entendeu? Não, tá aqui a peça. Então, tudo isso tem que ser mapeado, né? Tem até Muito. uma case recente agora, você falando sobre a questão de... Porque assim, é a experiência de quem, né? Tem a do cliente e também tem do seu stakeholder principal também, que é o seu time, né? Sim. Então, assim, tem que ser fluido para todo mundo, né? Enfim, uma curiosidade, né? Um assunto insider, não posso falar qual é a marca, infelizmente, mas que era uma marca de calçado, né? E os vendedores, muitas vezes, o estoque era em cima e muitas vezes eles desciam com um monte de calçado e na volta, para ganhar tempo no atendimento, eles deixavam um calçado, por exemplo, nas escadas. Isso acontece demais. Muito. O cliente não vê isso, fica no back-office, Muito. né? Ou então, às vezes, quando a pessoa abre a porta ali, aí acaba vendo alguma coisa, Sim. né? As escadas são cheias. São cheias, né? E, enfim, tinha uma supervisora que se incomodava muito com isso e ela exigia que o vendedor, ao terminar o serviço, atendimento sempre levasse as caixas de volta de forma imediata e não deixasse lá na escada. O que acontece? Pode parecer que seja mais organizado, vou disciplinar meu time, só que foi acontecer com as vendas, despencaram. Porque eu tava perdendo tempo de venda do atendimento, que é um momento premium do vendedor, para poder ele estar ali, eventualmente, resolvendo um problema que só as pessoas que vê. Então, assim, quando a gente fala de layout de loja, de arquitetura, tem que levar em consideração tudo isso, sabe? Não pode ser só a experiência do cliente, porque, assim, ser atendido mais rápido, atender mais pessoas também faz parte do atendimento. Outra curiosidade também,
né? A gente também faz parte da experiência, né? Sim, Também. claro, né? Claro. E a experiência da pessoa que vai ter mais... A pessoa responsável pelo teu negócio que vai ter mais contato com o teu bem precioso, que é o teu cliente. Se o teu time, certo, de atendimento, seja vendedores, gestores, caixas, etc., não estão se sentindo bem nesse processo, como é que o teu cliente vai ser bem atendido? Isso vai responder, isso vai chegar lá. Muito. E aí você vai ter uma loja incrível, um produto incrível, só que a abordagem vai ficar condenada, né? Que é a pessoa que tem tudo para poder fazer, levar tudo que foi feito, ela vai acabar sem querer destruindo esse processo. Então, assim, é muito complicado isso. E ainda uma curiosidade sobre atendimento, né? A gente tem muito essa percepção que o brasileiro não é eficiente, né? É pouco produtivo, né? Quando você sai, eu não percebi isso tanto nos Estados Unidos, mas na Europa é muito evidente isso. Os atendentes das lojas em geral, eles são monocliente. Eu gosto desse termo. Eles só atendem um cliente por vez. Se você for abordar um vendedor que tiver atendendo outro cliente, ele se sente quase que ofendido. Ele fala assim, você não tá vendo que eu tô atendendo uma pessoa, não? E quando você vem pro Brasil, isso é o extremo oposto, né? O brasileiro, se puder, atende 10 ao mesmo tempo. Até porque ele tem um olho, né, também. Mas ele tem aquela sede de bater meta, de vender, então ele acaba querendo atender 10 ao mesmo tempo, né? E isso é muito engraçado, como você vê que também tem questões culturais. E aí onde está o perigo disso, né? Trazendo aqui pro nosso papo de arquitetura. Lá na Europa, lá nos Estados Unidos, ou em outra região, até do mesmo Brasil, no nosso país, existem coisas regionais, né? Culturas locais, vamos dizer assim. Sim. Às vezes você quer implantar aquilo ali na sua região, na sua cidade, não tem nada. Não vai funcionar. Ver, Não, né? não vai Então, assim, funcionar. eu acho que o olhar, e talvez isso foi uma das coisas que mais me pegou em relação ao varejo físico. O varejo físico, no meu entender, ele serve, beleza, dependendo da marca, conveniência, mas no modo geral, criar comunidades. Você estava falando aqui do café, em algum momento vocês falam sobre café. Eu tive numa loja chamada Gin Shark. Inclusive, indico demais você olhar essa loja. Vou dizer duas lojas aqui pra vocês. Uma, Gin Shark, e a outra, Rafa, que é uma marca de ciclistas, tá? Olha que interessante. As cafeterias dessas lojas tinham um papel completamente distinto. Primeiro que na Gin Shark, ao invés desse porrada de LED que tinha na Nike, eles transformaram a loja em ambiente de academia. Então, até depois de passar o toque isso, Mari, Legal. as araras podiam ser suspensas e o piso da loja era emborrachado para poder fazer academia, porque em determinado momento Subia a loja tudo. subia as araras e existia ali um espaço de academia. E os vendedores, não todos, mas boa parte deles eram personagens. Então, em determinado momento do dia ou da semana, existiam lá os eventos. E naquele espaço que estavam as roupas, Que legal. elas ficavam suspensas e existia uma sessão de academia. Que legal. E a cafeteria dessa loja, na verdade, não era uma cafeteria, era um ambiente de pré ou pós-treino. Então, as pessoas tomavam shake, etc e tal. Então, assim, Tudo linkado. tudo linkado ao processo. Então, assim, não é uma cafeteria por cafeteria. Total. Na contrapartida, tem um case da Rafa, que eu adorei o conceito deles. Era uma loja que, acho que se não me engano, em Londres, as lojas começam no domingo, a partir de 10 horas da manhã, uma coisa assim. E essa loja abriria às 7 horas da manhã, totalmente fora do mercado. Por quê? Como o público deles eram ciclistas, então eles geralmente os ciclistas corriam mais cedo, pedalavam mais cedo, tá? E quando dava 7 horas era mais ou menos o tempo que começava a terminar os treinos da galera. E a galera ia pra essa loja pra poder tomar café da manhã. Toma café da manhã. Juntando a comunidade. E lá nessa loja, além da cafeteria, tinha alguns espaços de display. Até o Rumi brincou com isso, né? Sim. Que ao invés da vitrine estar exposta aos produtos, na vitrine, na parte interna, era a área de descansar, de guardar as bicicletas. Isso mostra, de fato, quem é o personagem principal da marca, que é o Total. cliente. Total. O cara, ao invés de deixar a bicicleta lá de fora, podendo estar exposto E que é um item importante pra ele. intempérie, Aham. a furta, etc. Total. Até porque dependendo do ciclista, tem bikes que custam o preço de um Isso. carro, né? Aham. Então eles colocavam a bike pra dentro, colocando que você, que é o cliente, é o meu principal, é o protagonista dessa loja, né? Exatamente. E fora isso, tinha alguns corners lá, Mari, que era engraçado, eram flanelógrafos, basicamente, indicando quais eram os circuitos da cidade, para que você possa tirar lá esse circuito lá, escanear e fazer o circuito na cidade, e outro mostrando os eventos que eram os encontros ciclistas. Cara, você pegar uma área premium de uma loja, Que incrível. que era a né? entrada da loja, para poder guardar a bicicleta, e na área de exposição premium, você ao invés de colocar produto, você colocar o que é importante para o teu consumidor, que não era nem ações da loja, tá? Eram ações do cliente. Cara, isso é extraordinário. Só que isso é completamente disruptivo em Muito. relação à nossa forma de pensar. Total. Né? Dito isso, né, falando em disrupção, né, nós temos hoje dois grandes canais de venda que utilizam das lojas físicas. Né? O canal de venda varejista, que a gente tanto falou aqui, e o canal de venda, por exemplo, atacadista, especialmente as pronto entregas, que aqui na nossa região enfim,
é um polo dessas marcas, né? É. E no atacado, por exemplo, tem a figura da colmeia. A colmeia lá onde as pessoas guardam as peças, né? Que muita Tem gente um- gosta, é 8 ou 80. Ame-o ou deixe-o, Na assim. verdade, eu acho que é o deixo ou odeio, né? É. Mas é funcional, né? É. E também tem a figura do balcão, que é uma coisa totalmente antiquada, mas ainda existente. Então, eu quero te perguntar o seguinte, tá? Primeiro, na tua percepção, quais são as grandes diferenças desses layouts da arquitetura no varejo atacado? E falando em atacado, eu quero te falar sobre disrupção. Até que ponto vale a pena você questionar o status quo ao ponto de você abandonar o balcão desse da vida ou a uma colmeia dentro de um segmento onde isso é tão tradicional? Como é que vocês enxergam isso? Ai, difícil. Vou perguntar, É. assim, já dando um spoiler quando você pensa aí, tá? As marcas que tentaram questionar alguns formatos, não vou dizer em todos os mercados, que tem mercado de atacado em todo o Brasil, então assim, mas as que eu vi, seja aqui ou seja em outros estados, que fizeram isso aí, já admito, tiveram mais problemas do que solução. A loja esteticamente linda, mas Não funciona. não tinha um balcão quando você vê a loja espalhada com sacola. O que é que tu prefere? Um balcão ou um monte de sacola de perdida, né? Mas enfim, como é que vocês veem esse desafio? Porque eu entendo que é um desafio de fato, né? É. Como que resolve isso? Né? Bastante. O atacado, assim, ele tem aquele particular ali um pouco, né? É muita gente, é muito volume. Então, exatamente, são sacolões, são coisas, não é uma peça, né? Então, são 10, 20, 50, né? Então, realmente é um negócio delicado. As colmeias, assim, ame ou deixo. Quando estão no saco, o negócio escorrega. E para organizar, e às vezes a gente já viu até algumas colmeias gigantes, não sustenta. Então, assim, é muito delicado. Então, a gente vai... Aquelas escadas maravilhosas para as vendedoras ficarem escalando para poder pegar as peças. Isso é lindo demais, cara. Assim, a gente vai muito... É quase como uma tentativa e erro. A gente tenta mexer um pouquinho, ver se funcionou, ver se ajudou, né, ou atrapalhou, né, como essa questão, assim, das tentativas de mudar muito esse formato e acabar não funcionando. Então, assim, eu sempre tento ir devagarinho. Vamos pegar aqui uma parte e tentar esse novo formato, né? Claro, às vezes não dá pra ficar tentando, né, 1000 possibilidades. E também, em contrapartida, assim, a gente sempre fala muito, tipo assim, não vamos mexer no time que tá ganhando, né? Tem algumas pessoas que também acabam falando, né? Mas é a gente realmente entender, que é o que a gente até fala, não especificamente agora, assim, a jornada do consumidor, né, ali, mas exatamente como o Vinícius estava falando, a jornada do atendimento, né? Então, assim, o que é aquele processo ali? Ela precisa de uma mesa para apoiar, para fazer as fichas, para ensacolar e não sei o que e tudo? Precisa, tem que ter, né? Então, assim, às vezes até a gente gosta muito, às vezes, de passar um turno na loja, ver o que é que acontece, ver exatamente esse consumidor tem que apoiar, tem que dobrar, tem que ensacar, o que é que vai, né, ser feito. Essa questão das escadas, às vezes, eu acho que até surgiu muito pela falta de espaço. Sim. E acaba verticalizando, Sim. né, a coisa. Mas, assim, tem espaço, deixa numa altura, né, acessível ali e tal, não precisa, né. Então, a gente teve até uma época, eu lembro que a gente fez uma loja no Centro Fashion, minúscula, e a gente teve que fazer milagre. A única solução para estoque é verticalizar. Não cabe. Né? Assim, a conta não fecha, né? Assim, não cabe no espaço físico, né? Então, assim, mas tem um pouco mais de espaço, é confortável, tenta dar uma baixada e tudo, então quer volta um pouco, né? Da personalização. Se todo mundo faz com a colmeia, com a escada, poxa, eu tenho espaço, eu preciso fazer? Talvez não, né? E aí você vai ajustando, né? Ajustando ali pro seu espaço, né? E etc. Então, assim, eu gosto muito de ver o espaço que a gente tem para trabalhar, né? E como é que aquela operação, aquele passo a passo ali funciona, né? Os volumes, o atendimento, o que é que precisa e tudo. Precisa de balcão, precisa de mesa? Deixa, né? Deixa e tenta mesclar ali com alguma outra coisa, ou mudar a cara daquilo para não ser aquela caixa, aquela colmeia e tal, e tentar, né, dar um outro aspecto estético para minimizar aquilo dali. Mas, assim, é um pouco daquela coisa. Eu preciso de uma meia pra mesa de apoio, tem que ter a mesa. Mas não acho possível. Foi mal. Entendeu? Não, é porque a Mari falou sobre a questão de Tá entender falando esse rapaz hoje, não tá? Oxi. Aí ele para quando eu falo. A Mari tava falando sobre entender essa jornada do cliente, né? De entender essa jornada a jornada de compra.
E a gente falou um pouco mais cedo sobre a questão da dinâmica dos VMs, né? De ter esse contexto da loja ser mutável, né? A Sim. gente até, no projeto da gente agora de Outlet, a gente preferiu produzir a loja toda só fixa com as paredes laterais e todos os móveis a gente pode realocar de acordo com a necessidade do momento, né? Ah, vou Sim. fazer um bazar, então junta essas araras ali, traz pra cá. Tudo Quer abrir com- espaço, afasta. Afasta, traz pra ali, entendeu? Ah, vamos mudar as zonas, traz pra cá, joga pra ali. Sim. Como é que tu tá vendo isso hoje, Mari? Dentro dos projetos de loja hoje, né? Como é que os clientes estão enxergando essa dinâmica Sim. de velocidade até de mercado, essas trocas de VM? Como é que tu tá enxergando isso e como é que tu tá levando isso para os projetos, assim? Eu acho que tem que ter, né? Porque é exatamente como a gente estava falando um pouco. Um mês é uma coisa, o outro mês pode ser outra. Pode ter, né, assim, bombado ali uma peça, por exemplo, é um vestido longo, depois é uma saia, depois. E assim, se a gente às vezes deixar aquilo dali sempre muito fixo para uma coisa, o varejo todo ele é muito mutável e ele vai ficar sempre ali travado naquela mesma coisa, sempre não vai conseguir mexer, né? Então, exatamente, tipo assim, eu não. Vamos supor, minha coleção não chegou na loja, eu tô com um monte de arara vazia. Eu vou deixar essa aparência vazia, eu já tiro ali, já deixo só preenchido, dou uma distribuída mais. Então, assim, e o VM é o que a gente vê, assim, né? As vitrines aí, exatamente. Você passa um mês de uma coisa, uma hora tá cheia, outra hora tá minimalista. Às vezes, né? Então, o varejo, isso é fundamental. Até hoje, nas lojas, a gente tem usado muito, a gente tem usado as araras, né? Aquele tubo de ferro e tal, pontualmente, até assim, sei lá, 20, 30%. A gente tem ido para as cremalheiras, que a gente já consegue regular a altura, tanto, ou, né, os próprios ali painéis canelados, os slat walls, pra gente fazer, né, ou seja, na vertical, na horizontal. Então, assim, a gente tem usado muito painel. A gente vê hoje até né, a linguagem nova da Lelis Blanc tá toda de cremalheira. Enfim, então, tipo assim, as araras fixas às vezes travam muito, a pessoa né, põe ali uma roupa, já bate na de baixo, aí já não cabe, aí já tem que jogar para um lado, para o outro. Então, assim, o varejo, quanto mais versátil, mutável e faz exatamente esses testes aí de tentativas e erros, vamos botar para cá, vamos deixar aqui limpo uma peça de destaque, tira isso, tira aquilo. Parece que é várias lojas dentro da mesma. Né? Então, assim, a gente tenta muito buscar essas soluções versáteis, que uma hora tá de um jeito, mês que vem já tá em outro. Tô falando isso aí, Mari, me veio um insight aqui meio maluco aqui, que é do mercado até de residencial, né? E eu não sei se tem isso, até faz parte da pergunta, que é o seguinte, no residencial, geralmente quando você compra um apartamento, né, existe a possibilidade de você trabalhar layouts, né, em alguns projetos específicos, né? Ou seja, Vinícius, algumas construtoras oferecem esse serviço, não necessariamente diretamente, mas indicam parceiros que fazem ali alguns projetos já presetados, né? Você tem ali 2 a 3 opções de preset para que você possa ter celeridade nesse processo, né? Sim. Por exemplo, eu comprei aqui um apartamento, existe um escritório de arquitetura que é parceiro, arquitetura ou até mesmo uma empresa de imóveis, como é que chama? Sim. Enfim, Móvel planejado. marcenaria, móvel planejado, etc. Que tipo assim, se você comprar esse projeto e fizer com essa empresa, você tem ali um pacotezinho às vezes mais leve em termos de orçamento e que você ganha velocidade no processo. Eu não vejo isso hoje, por exemplo, no grande varejo, vamos dizer assim, essa possibilidade, por exemplo, em projetos comerciais, sabe? Uhum. E eu vejo um advento, por exemplo, das famosas pop-ups, né? Então, assim, será que, assim, não é se já existe, primeiro, se já existe isso, se você já chegou a fazer uma parceria com algum shopping, ou coisa nesse sentido, de ter esse projeto que você possa só depois colocar a identidade da marca em cima, né? Obviamente, tem que possibilitar isso, o VM, etc. Se você já viu isso, e assim, sei lá, será que não dá pra trazer essa disrupção de repente pro mercado de varejo também? Entendi. E ter essa possibilidade, olha,
Às vezes é uma marca nova, o cara tá aí, né? O cara quer uma coisa fashion, quer fazer um pop-up, entendeu? Sim. Será que não tem a possibilidade de a gente de pensar em projetos desse sentido, de você ter ali já um preset, o cara só chega, só entra e de repente faça ali uma degustação naquele imóvel. Ah, deu certo, então eu vou e agora faço a minha própria identidade. Sim. Você já viu alguma coisa desse sentido? Não. Enfim? Nunca vi. E eu acho que, assim, como eu estava falando, às vezes claro, né? Cada um tem um segmento, tem um tipo de exposição. Mas, assim, às vezes é tão personalizado, realmente, a coisa, de como expor, o que é que quer abordar e tudo, que, assim, eu nunca vi nada nesse sentido. E o que nos ajuda, até a gente mesmo, né, dentro da arquitetura, seja para essa distribuição, né, de layout das zonas, os mixes de produtos e tudo, são realmente esses parceiros, né, bem voltados para a área comercial, das gôndolas, das cremalheiras, por exemplo, dos tu painéis, falou... porque aí a gente já consegue otimizar muita coisa, sem ter que ser sem ter que chamar o marceneiro e fazer tudo do zero. Então, assim, eles já têm uns encartes e muitos produtos Modulados, que, por exemplo, né? que é o que a gente vê, vamos supor, né, nos supermercados, nas farmácias, nas coisas, Então, então, mas- tipo, você é certeiro naquele tipo Pode de ser que- exposição ali, né? Pode ser, volto a dizer, posicionamento de marca e vamos falar também de canal de venda, o shop, etc. Mas, por exemplo, você falou de um centro fashion. Existe uma limitação muito física ali, entendeu? Então, às vezes, você pode ter ali 2, 3 tipos de layout já presetado, Sim. que o cara possa só chegar e buff, entendeu? Então, tipo assim, é nesse sentido que eu tô falando, sabe? Eu acho que, não sei, cara, me veio esse insight aqui agora, eu acho que vale... Disrupção pra mim é isso, sabe? Sim. Assim, eu acho que inovação talvez seja isso, sabe? Pode ser que muitas marcas não topem, mas, entenda, dependendo do mercado, é uma coisa muito funcional mesmo. Que às vezes o cara vem, pega aquele preset de layout, entendeu? E aí, até pra você também, você pode vender vários projetos, porque às vezes tem ali um shopping com 400, 500, Eu já ia 600... falar, quem sabe a gente não cria isso? Não, então, a provocação é essa mesmo, sabe? Que às vezes eu acho que inovação é isso, é trazer conceitos de outros mercados, pra quê? Por que não, entendeu? Sim. Pode ser que uma marca bem estabelecida não tope, mas... É. Cara, mas peraí, eu sou novo no mercado, não tenho nem ideia do que eu quero, peraí. Sim. Existe essa possibilidade de preset, eu consigo ter a loja em um mês, por exemplo, chutando aqui. Sim. Opa, vale a pena pra mim. Tem outra coisa também, que às vezes, mas até a gente tá falando de personalização, quando você tem uma estrutura e tem ali um projeto de branding estabelecido, se você pegar uma loja dessa modulada, é a mesma modulação, só que através da comunicação tu consegue transformar Claro, em 3 lojas totalmente diferentes, entendeu? Existem alguns mercados, como Então- por exemplo, o mercado de loja de container. Desculpa, você pode Vai. concluir. Não, Concluir. é isso. Existem alguns mercados, por exemplo, dessas lojas de container, por exemplo, existia um projeto chamado O-Box. Eu não sei nem se ele existe hoje. Ele era isso. Eram lojas pré-moldadas, já pré-setadas. Você podia fazer algumas pequenas customizações dentro do catálogo deles lá. E você vinha com a identidade em cima, sabe? É. Agora, quando a gente fala de varejo, do shopping, a gente acha que isso é uma coisa muito fora do contexto e acaba nem pensando a respeito disso. Será, cara, entendeu? Eu acho que hoje, até pensando nos móveis, que são móveis, né? Cada vez menos fixos, né? Sim. Eu acho que cabe pensar nisso sim, sabe? Em alguns layouts nesse sentido, sabe? Mas isso aqui é uma ideia. Acho que Mas- talvez, dependendo do segmento ali, como a gente tava falando, né? Ali do centro fashion, de um atacado, alguma Sim. coisa que tem, né? Aquela linha ali, realmente, né? De volume ou de rapidez e tudo, né? Sem tanta, né? Assim, experiência, linguagem, né? Pode funcionar bem também. Total. Show de bola. Mário, eu quero te fazer uma pergunta, mas eu vou te dar tempo para pensar, certo? Eu vejo que hoje, quando você fala de um projeto, né, existe a identidade da marca, que foi uma coisa que a gente Sim. tem falado aqui muito. Tem as tendências de design, e aí tem as discussões, que aí entra a parte funcional, tecnológica, etc. Mas também tem a assinatura, que aí entra a identidade do arquiteto, né? Assim, é impossível você fazer um projeto que você se abstém do seu estilo de trabalho, né? E a pergunta é o seguinte, como que concilia isso na prática, né? Identidade da marca, tendência e a sua assinatura, tá? Como é que você vê isso no desenvolvimento dos projetos e como é que a MR Projetos, que é a sua empresa, trabalha nesse conceito, né? E se tiver algum caso mais assim... Polêmico. mais polêmico, eu gostaria de você divulgasse com a gente, tá? Mas antes, jovens, o Modeflow, o nosso podcast, né, nos dá esse presente de conversar com diversos empresários, empreendedores, marcas, dentro do ecossistema como um todo da moda, né? Seja ligado diretamente ao nosso segmento, ou seja parceiros, como é o caso aqui da Mari, que está aqui com a gente, né? Trazendo uma nova abordagem de como que a gente pode trabalhar nossas marcas, né? E isso tem feito com que a gente, junto com nossos mentorados também, a gente tem nossas mentorias,
ter entendido cada vez mais qual é o desafio de vocês. E a gente consolidou isso no que a gente chama hoje de método tríade da moda. Existem 3 conceitos, que é meta, criação e venda, né? Meta está ligada ao planejamento, criação está ligada ao desenvolvimento e a venda é a evolução. Essa tríade, no sentido correto, na intensidade correta, no formato correto, ela gera o que a gente chama de lucro. E uma marca, quando lucra, ela pode jogar o jogo do poder, tá? Todo esse conhecimento que a gente tem, já são quase 3 anos, são 20 anos de história no mercado, são dezenas de mentorados que passaram pela gente, nós consolidamos isso numa imersão que virou essa metade da moda, certo? Que é um conteúdo de 6 horas, tá? Que esse conteúdo eu digo pra você, não importa se você não tem uma marca ainda, ou se você ainda está com essa jornada, ou se você tem uma marca que já está até rolando no mercado, mas não está tendo a performance que você gostaria, eu te garanto que com essas 6 horas de conteúdo, você consegue, através das nossas diversas ferramentas, aplicar na tua marca e ter lucro. Nós temos cases de marca crescendo 10 vezes, que dobraram o seu lucro. Cara, é impressionante os resultados que a gente está tendo. Que eu te faço convite. Clica aqui no QR Code, né? Se você está no computador, coloque aqui o QR Code na sua tela aqui, vai lá com o teu celular, coloca o QR Code. Se você está no celular, tem um link aqui na descrição desse vídeo e vem conhecer esse método de tríade da moda. Mais do que isso, né? Vem transformar a tua marca numa marca que performa, tá? Fica aqui o convite. É esse produto, né, Will? É um produto que tá bem, vamos dizer assim, né? Ele foi encapsulado, tá numa condição mais do que especial. Te garanto que qualquer um de vocês também nesse vídeo aqui pode ter acesso a isso e de repente ter uma riqueza de conteúdo que muitos mentorados pagam aí 20, 30, 40 mil reais aqui, dependendo do nosso modelo, para estar com a gente, tá? Isso por quê, Vince? Porque é o que a gente acredita, né? O tal do give back. Né? Ou seja, devolver para vocês aqui um pouco do que a gente aprendeu ao longo desses 20 anos e fazer com que você saia daqui, né? Pegue esse material e aplique na prática na sua marca, beleza? Então é isso. QR Code tá na tela, link na descrição. Vem transformar a tua marca numa marca que performa. Tamo junto, viu? E aí, Mari? Identidade de marca, tendência de mercado, design e a assinatura do arquiteto. Como é que fecha essa conta aqui para aprovação de um projeto? Ainda bem que eu tive um tempo, né, aí, mas acho que eu vou responder, assim, bem na nossa essência, lá no escritório, a minha também. A gente segue, né, admiro muito uma arquiteta, a Liana Tesler, que ela é bem voltada no comercial também, e hoje ela tá bem dentro ali do Arc & Co, ali, né, do grupo, e faz Hering, Alexandre Birman, Reserva, Oficina, e eu acho que quem tem que prevalecer é a identidade da marca. Então, assim, você vê que são lojas completamente diferentes, mas é a loja daquela marca, né? Então, a Reserva é diferente da Oficina, que vai ser diferente do Alexandre Birman. Claro, e assim, eu falo muito, a gente é o meio para realizar algo, né? Uhum. Então, a gente tem a questão da técnica, enfim, conhecimentos, né, ideias, seja operacional, seja estética, né, da arquitetura. A gente é o meio para viabilizar, mas quando a gente vai pro varejo, pro comercial, eu acho que quem tem que ressaltar é a identidade da marca. É isso aí. Tá, mas assim, Mari, perdão, Will. Eu sei, vai. Não, como é que nesse processo o arquiteto vai criando sua identidade? Se ele não imprimir de uma certa forma, é muito fofa a resposta dela, né? Uhum. Vamos palma para a resposta dela, né, William? Palma para a resposta dela. Vai, o Aloysio não consegue, não. O Aloysio tá manco, o Aloysio. Mas assim, na boa, né? Assim, Às vezes a gente consegue imprimir um pouco mais, seja no residencial, porque a gente gosta, seja um estilo mais clean, né? Mais, não sei, provençal, mais chique, mais isso, mais aquilo. Então, assim, ali o arquiteto a gente consegue imprimir um pouco mais ali dentro do residencial, do estilo e tal. Mas, assim, quando a gente vai pro, né, na minha opinião, e Sim, claro. da forma que a gente trabalha, a gente mergulha tanto na marca. Então, assim, pode ser que, tipo, uma marca... vamos supor, né, como, sei lá, o Itaú laranja, o Nubank roxo, eu não gosto de roxo, vou fazer uma loja toda roxa. Eu não posso não fazer uma loja toda roxa pro Nubank, por exemplo, Uhum. né, assim, então, assim, eu preciso mergulhar naquela marca ali, né, usar
a paleta de cores, e proporcionar meios de exposição, de experiência, tudo compatível ali com aquela marca, né? Então, assim, acho que quando o arquiteto, a assinatura ali que, né, fica por trás, às vezes assim, a gente, né, fica com esse, fez tal loja, fez isso, fez aquilo, e acho que mais, assim, o know-how do trabalho, da operação, do mundo, do meio e etc e tudo, mas assim, eu acho que aquela atmosfera, aquilo dali é da marca. Eu tenho uma coisa marca. também, ó, porque eu acho que, assim, eu sou da criação também, sou criativo, e eu sou muito meio que de se colocar fora para entender qual é a mensagem da marca e transformar aquilo, né? Eu acho que tudo é questão de ressignificar. Só que tem uma coisa que, por mais que não seja vista dentro desse processo a olho nu, e que pode estar por trás dessa assinatura, é a própria metodologia, entendeu? Eu acho que olhando para a loja, para o teu trabalho, Mari, por exemplo, pode ser que, e aí a gente já trabalhou juntos e eu consigo ver isso em algumas, nas ocasiões, a forma como tu pensa, eu acho que já é a tua própria assinatura, entendeu? Às vezes não é nenhum elemento. O processo em si, né? O próprio processo, ele já é a assinatura dela, entendeu? Não precisa isso ser tangibilizado numa cor de parede, num detalhe arquitetônico. Material, exato. Assim, sei lá, concreto, né? Exatamente, de cor entendeu? ou de material, isso, né? Isso é foda que eu ia exatamente falar isso, que o problema, entre aspas, disso é porque é intangível, né? Isso exatamente. Muitas vezes não vai pra ponta, né? Não. Mas o processo ele torna muito mais fluido. Exatamente. Inclusive, aproveitando o seu comentário, assim, é uma das coisas que eu mais curti trabalhar contigo, sabe, Mari? Essa fluidez do processo, Fico sabe? muito feliz. E honrar os prazos também, porque eu vou te falar uma coisa, cara. Se tem um segmento que a galera não honra prazo, de obra, arquitetura, toda. Parece assim, pessoal, a gente não honra prazo, tá? Assim, já bota uma data aí, considerando um mês a mais. Extra mais. E foi uma coisa que me surpreendeu bastante. Já fiz projeto residencial com a Mari, também já fizemos também, a própria pessoa aqui, que é um corporativo, também foi feito com a Mari também. A gente tem conversado sobre alguns projetos comerciais. Se tem uma coisa que de fato, pra mim, faz a diferença no trabalho da Mari, é isso. O processo dela é muito fluido. Se ela disser que é amanhã, cara, é amanhã. Isso eu acho foda. E vai vir uma coisa muito bacana dentro do amanhã, né? E o projeto comercial, assim, acho que, não sei se a gente tá um pouco já nessa vibe, assim, é muito rápido. A gente tem que ser muito rápido. Então, assim, porque alugou o ponto, tem a carência do aluguel, a obra tem que começar e tem que viabilizar. Então, assim, a gente se vira nos 30 pra gente realmente poder... E, assim, infelizmente, no mundo, assim, da construção civil, a gente é uma ponta, né? E a gente precisa de profissionais pra executar, etc. e tudo. Então, assim, acaba gerando aquele bolo ali, porque a gente depende de outras pessoas pra viabilizar aquilo. Muitos fornecedores, muita gente envolvida, sincronizar todo mundo. Então, assim, realmente é um desafio muito grande, mas, assim, eu fico feliz pelo convite do bate-papo, pelo convite dos projetos, que venham muitos, assim, ainda. E, assim, realmente a gente preza muito pelo usuário, né, assim, também. Seja num cliente residencial, né, ou num comercial, quem vai usar aquilo? Eu não consigo, até, né, um pouco linkando aí com a pergunta, claro, a gente tem uma assinatura, mas, assim, quem vai viver naquele lugar? Né? Precisa ter a cara daquela pessoa. A gente pensa muito dessa forma. Então, assim, claro, e a gente, às vezes, quando é uma parte um pouco mais técnica, a gente tem o papel de mencionar, assim, prós e contras. Pode acontecer isso aqui talvez não funcione muito bem e tal, mas, assim, às vezes, algumas coisas tem que ser o usuário, né? Quem vai morar, quem vai, então, a gente preza muito por isso também. Não, eu acho importante ressaltar o seguinte, que dentro desse tipo de projeto, né, o contexto ali da identidade de marca, eu acho que talvez a loja seja o ponto mais próximo da vivência, da experiência de marca com o cliente, né? Sim, então, com certeza. a gente estava falando muito essa semana sobre a história de ter um setor de visual, de ter esse 360 sendo bem estruturado. Porque eu acho que agora, mais ainda, o ponto de venda físico, ele tem um papel muito, mas muito estratégico. Reafirma o que você fala, né? Exatamente, nessa experiência, nessa conexão com a marca. Mari, e aí, acho que pra gente partir a gente tá fechando agora o nosso episódio e a gente tem uma... E sempre que
Olha, pra tu ver, né? Mais uma vez constatando a nossa teoria de que eu estou nervosa, será que vai dar certo? Meu primeiro será podcast Tá foi vendo? Primeiro sucesso. podcast. Passei no teste. E aí, e pronto. E se você deixar aqui, tem papo pra mais um podcast, Tem. pra mais 1 hora, pra mais Tem. 2, entendeu? Então, assim, isso é sinal de que foi muito bom, né? E assim, Feliz. primeiro quero te agradecer pela tua presença aqui com a gente. Foi muito importante a gente ter colocado na mesa essa visão, trazer essa perspectiva dos ambientes comerciais. Eu acho que faz muito parte da nossa jornada e da construção de E marca. até para reforçar também o papel do varejo, né, cara? Que, Exato. Do varejo físico, né? Assim, Sim. você não vai Exatamente. perder isso aí, cara. Não vai. Não vai. Ele tá tão forte, assim, e assim, até complementando aqui um pouco e interrompendo o William, assim, como é tanta coisa que tá conectada e faz realmente aquele produto ali, exatamente, não como o Vini tava falando, não é o arquiteto que vai resolver tudo, não é o treinamento, é um conjunto de ações, de estratégia, de arquitetura, de identidade, do que você quer passar, de premissas, então, assim, é tanta coisa envolvida, é um mundo tão grande, e é legal, quando isso acontece, as pessoas sabem, aquilo ali é tal coisa. Aquilo ali foi fulano que fez, né? Assim, aquela loja é tal coisa. Até eu nunca me esqueci, um comentário rápido. Eu tava passando no shopping, abriu não sei o quê. Aí o meu esposo, como é que tu sabe? Eu nem tô vendo, não tem assim, eu não tava enxergando o letreiro e tudo. Porque eu sei, o jeito, a temperatura de cor da luz, o revestimento, não sei o que, quando eu me abaixei, era a loja tal. Então, assim, você sabe. Então, assim, quando é muito bem comunicado, né? E e a arquitetura é exatamente isso, ela materializa o que a marca comunica, né? Então, a gente vem aí pra reafirmar de novo o físico. Massa. E a comunicação Entendeu? tem que ser simples e repetitiva. É. Sim. Então, eles têm que cair, eles têm que passar por todas as premissas, todos os meios de comunicação da marca, né? É o reafirmar quantas vezes forem necessários. Exatamente. Will, muita coisa mudou, mas tem algumas coisas que não no nosso podcast. Exatamente. E uma delas é a nossa pergunta final, Mari. Ainda tem, vocês não me prepararam pra isso. Mas é uma pergunta muito simples, cara. Vocês não me prepararam. Por que moda é foda? Meu Deus, eu precisava ter preparado isso. Ela que já fez moda até pra time, né, Will? Não. Já fez lojas Gente, de clube. moda. Vai, Mari, por que moda é foda? A moda é foda. A moda é flow, né? Sim. Eu acho que a moda é identidade. Ela fala muito. Ela fala de você. Fala assim, né? Do seu jeito. E a moda é foda, né? A moda, ela comunica, né, quem você Comunica é, muito. ou ela reforça uma comunicação que você quer passar, né? Transmitir. Ela Exatamente. pode tanto representar quem você é, como ela pode ser um vetor de mudança, na verdade, no que você quer construir, no seu novo eu, né? Total. A moda passa E muito foi por um isso. pouco do que eu falei ali, que a gente, né, a arquitetura estava sempre muito linkada com a moda. Eu quero passar tal aparência, eu já me visto daquele Isso. jeito. Aham. Se eu tô, não sei, alegre, eu já tô com uma roupa talvez um pouco mais colorida. Se eu tô ali um pouco mais down ou com preguiça, eu já tô com aquela roupa ali talvez um isso. pouco mais desleixada. Então, assim, a moda... Tem O que eu todos quero, esses o que eu efeitos. quero transmitir hoje, né? O que eu quero transmitir agora. E amiga, E aí? quem quiser Total. te encontrar nas redes sociais, te encontra como? Quais são os seus arrobas? mr.projetos, Esse nosso é Instagram. Esse é o corporativo, tá? Esse é Esse é o corporativo. PJ. É o PJ. É nosso CNPJ. Lá tem portfólio. Tem vários rios aí, né, de conteúdo. Também comercial. E vai ser um prazer em ajudar outras pessoas também Claro, claro. sejam que estão perdidos ou não sabem por onde seguir, o que fazer, ou que buscam um novo reposicionamento também, né, ali da marca, quer levar ali para outro patamar, ou comunicar de uma forma diferente, repensar. Contem com a gente. Ah, show de bola. E você, jovem, como é que ele acha? Cara, bem O simples. falantezinho da estrela. William Marques, tá lá, tá um pouco do meu dia a dia, as marcas, Moda é Flow, o que acontece nos Os bastidores. bastidores.
Inclusive tem contribuído muito, inclusive, pro nosso ID principal aqui, que é o @modeflow. Inclusive, curtam, compartilhem aqui no YouTube, no Spotify, no Instagram e TikTok, tá? @modeflow. Então, gratidão por você chegar até aqui. Este jovem que vos fala, @ViniSouzaBR. Assim como o William falou, eu também falo muito conteúdo lá sobre gestão de marcas de moda e um pouquinho dos nossos bastidores também, que vocês adoram conhecer, beleza? Então é isso. Obrigado, Mari. Tamo junto. Agradeço Até a aqui. próxima. O jovem tá na picape hoje. Aloísio, né? Tá aqui nos backups aqui, nas gravações. Também o Estúdio Soul, cara. Bota lá, @Estúdio Soul. Vai ter muito aqui informação sobre esses estúdios e todos os serviços que a Soul pode também oferecer para o seu negócio, beleza? Tamo junto e até a próxima.